Esta audiodescrição foi feita por Cleonor Uchoa, acadêmico do curso de licenciatura em Física pela Universidade Estadual do Ceará. Apollo 8, todos os detalhes da missão. A Apollo 8 foi uma missão do tipo C', uma demonstração de voo pilotado pelo CSM na órbita lunar em vez da órbita da Terra como a Apollo 7. Foi a primeira missão a levar humanos para as proximidades da Lua, um passo ousado no desenvolvimento de uma capacidade de pouso lunar. A missão foi originalmente designada SA-503, uma missão orbital terrestre não pilotada a ser lançada em maio de 1968 com carga útil padrão BP-30 em vez de uma espaçonave operacional. O sucesso da Apollo 6, PAS-502, no entanto, levou à decisão em 27 de abril de que o AS-503 seria uma missão pilotada com um CSM-LM em vez de BP-30. A mudança para um voo pilotado exigia que o estágio S fosse devolvido ao Centro de Testes do Mississippi para classificação humana. Testes adicionais para um voo pilotado continuaram no KSC. Os testes do Mississippi foram concluídos com sucesso em 30 de maio de 1968 e o estágio retornou ao Centro Espacial Kennedy em 27 de junho. Após 2 meses de testes, que começaram em 11 de junho de 1968, foi determinado que o LM não estaria pronto para o lançamento projetado no início de dezembro. Portanto, foi tomada a decisão em 19 de agosto de que um artigo de teste LM de 19.900 libras seria instalado no adaptador da espaçonave/veículo de lançamento para fins de carregamento em massa, substituindo o LM. Foi também nesta data que a tripulação foi instruída a treinar para uma missão à Lua, oficialmente designada Apollo 8. A possibilidade de realizar uma missão lunar foi discutida pela primeira vez com a tripulação em 10 de agosto, e os resultados da Apollo 7, a ser lançada em outubro, determinariam se a missão seria orbital lunar, circunlunar ou orbital terrestre. Todo o treinamento se concentrou imediatamente na missão orbital lunar, a mais difícil das 3, e os preparativos de apoio em terra foram acelerados. O primeiro exercício de simulação foi realizado em 9 de setembro e o veículo espacial foi transferido para o local de lançamento em 9 de outubro. Após a conclusão bem-sucedida da Apollo 7 em 22 de outubro, a decisão oficial de realizar uma missão em órbita lunar foi tomada em 12 de novembro, apenas 5 semanas antes do lançamento programado. A decisão foi tomada após uma avaliação completa do desempenho da espaçonave durante os 10 dias da Apollo 7 em órbita terrestre e uma avaliação dos riscos envolvidos em uma missão na órbita lunar. Esses riscos incluíam a dependência total do motor de propulsão de serviço para impulsionar a espaçonave da órbita lunar e um tempo de retorno à órbita lunar de 3 dias, em comparação com o retorno à órbita terrestre de apenas 30 minutos a 3 horas. Também foi considerado o valor do voo em promover o objetivo de pousar um humano na Lua antes do final de 1969. Os principais ganhos de uma missão lunar incluiriam experiência em navegação no espaço profundo, comunicações e rastreamento, maior conhecimento da resposta térmica da espaçonave ao espaço profundo, e experiência operacional da tripulação, todos diretamente aplicáveis às missões de pouso lunar. A Apollo 8 foi a primeira missão pilotada lançada com o veículo Saturn V de 3 estágios. Os 2 voos anteriores do Saturn V não foram pilotados. A espaçonave era um CSM Block II, e o adaptador de espaçonave/veículo de lançamento foi o primeiro a incorporar um mecanismo para descartar os painéis que cobririam o LM em missões futuras. Os principais objetivos da Apollo 8 foram
Demonstrar o desempenho combinado da tripulação, veículo espacial e equipe de apoio à missão durante uma missão pilotada de Saturno V com o CSM. E para demonstrar o desempenho de procedimentos de encontro de órbita lunar de backup nominal e selecionado. Os membros da tripulação eram o Coronel Frank Frederick Borman II, o ZAF, comandante, Capitão James Arthur Lovell Jr. O SN, piloto do módulo de comando, e Major William Allison Anders, o ZAF, piloto do módulo lunar. Selecionado no grupo de astronautas de 1962, Borman havia sido piloto de comando do Gemini 7. Nascido em 14 de março de 1928 em Gary, Indiana, ele tinha 40 anos na época da missão Apollo 8. Borman recebeu um B.S. da Academia Militar dos Estados Unidos em 1950 e um M.S. em Engenharia Aeronáutica em 1957 do Instituto de Tecnologia da Califórnia. Seu apoio para a missão foi Neil Alden Armstrong. Lovell havia sido piloto da missão Gemini 7 e piloto de comando da Gemini 12. Nascido em 25 de março de 1928 em Cleveland, Ohio, ele tinha 40 anos na época da missão Apollo 8. Lovell recebeu um B.S. em 1952 da Academia Naval dos Estados Unidos e foi selecionado como astronauta em 1962. Seu substituto era o Coronel Edwin Eugene Buzz Aldrin Jr. O ZAF. Anders estava fazendo seu primeiro voo espacial. Nascido em 17 de outubro de 1933 em Hong Kong, ele tinha 35 anos na época da missão Apollo 8. Anders recebeu um bacharelado em Engenharia Elétrica em 1955 pela Academia Naval dos Estados Unidos e um mestrado em Engenharia Nuclear em 1962 pelo Instituto de Tecnologia da Força Aérea dos Estados Unidos, e foi selecionado como astronauta em 1963. Seu substituto era Fred Wallace Haise, Jr. Os comunicadores da cápsula, Capcons, para a missão foram o Tenente-Coronel Michael Collins, o ZAF, o Tenente-Comandante Thomas Kenneth Mattingly II, o SN, o Major Gerald Paul Carr, o Smoke, Armstrong, Aldrin, Vance DeVoe Brandt, e a Haise. A equipe de apoio era Brandt, Mattingly e Carr. Os diretores de voo eram Clifford E. Charles Vought, primeiro turno, Glynn S. Looney, segundo turno, e Milton L. Windler, terceiro turno. O veículo de lançamento da Apollo 8 era um Saturn V, designado SA-503. A missão também carregava a designação Eastern Test Range 170. A combinação CSM foi designada CSM-103. O artigo de teste do módulo lunar foi designado LTAB. Como esta era uma missão lunar, era necessário que o veículo fosse lançado dentro de uma janela de lançamento de área específica, ou período de tempo, dentro de uma janela de lançamento mensal. Parte das restrições foram ditadas pelo desejo de passar por locais lunares selecionados com condições de iluminação semelhantes às planejadas para as missões de pouso posteriores. A inclinação da órbita lunar, a inclinação da trajetória de retorno livre e as reservas de propelente da espaçonave foram outros fatores primários considerados no planejamento da missão. A primeira janela mensal foi em dezembro de 1968, com datas de lançamento de 20 a 27 de dezembro e janeiro de 1969 como backup. Foi decidido fazer a primeira tentativa em 21 de dezembro para ter a janela de área total disponível durante o dia.
A segmentação para este dia permitiria que o voo passasse sobre um futuro local de pouso lunar na latitude 2,63 e longitude 34,03 com um ângulo de elevação do Sol de 6,74. A janela para 21 de dezembro durou das 12h50 minutos e 22 segundos às 17h31 minutos e 40 segundos GMT, com decolagem prevista para as 12h51 GMT. Preparativos de lançamento. A contagem regressiva para Apollo 8 começou às 00 GMT de 16 de dezembro de 1968. A sequência de contagem regressiva terminal, T, 28 horas, começou às 1h51 GMT de 19 de dezembro. Naquela época, as operações dos veículos espaciais estavam funcionalmente à frente do relógio. Mais tarde na contagem, descobriu-se que o suprimento de oxigênio líquido a bordo para o sistema de controle ambiental da espaçonave e os sistemas de células de combustível estava contaminado com nitrogênio. Os preparativos foram feitos para substituir o oxigênio líquido. As operações de reserva foram concluídas e os tanques foram pressurizados em T, 10 horas. Durante o período de espera planejado de 6 horas em T, 9 horas, praticamente todas as tarefas de contagem regressiva, atrasadas pelas operações de detancagem e reabastecimento de oxigênio líquido, foram trazidas de volta à linha. Quando a contagem foi retomada às T, 9 horas, as operações dos veículos espaciais estavam essencialmente dentro do cronograma. Às T, 8 horas, as operações de carregamento de oxigênio líquido SRVB começaram. As operações de carregamento criogênico foram concluídas às 8h29 GMT de 21 de dezembro, 8 minutos após a espera programada de 1 hora. A contagem foi feita às T, 3 horas e 30 minutos às 9h21 GMT, e a tripulação entrou na espaçonave às T, 2 horas e 53 minutos. Uma frente fria passou pela área de lançamento na tarde anterior ao lançamento e tornou-se uma frente estacionária na hora do lançamento, passando pela área de Miami. Na hora do lançamento, os ventos de superfície vinham do norte, mas mudaram para oeste a 4.900 pés e permaneceram geralmente do oeste acima dessa região. Nuvens cirrus cobriam 40% do céu, base da nuvem não registrada, visibilidade de 10 milhas terrestres, temperatura de 59,0 F, umidade relativa de 88%, ponto de orvalho de 56%, pressão barométrica de 14,804 lb/in2 e ventos foram 18,7 pés/sega 348 do norte verdadeiro, medido pelo anemômetro no poste de luz 60,0 pés acima do solo no local de lançamento. Fase de subida. A Apollo 8 foi lançada do complexo de lançamento 39, PADA, no Kennedy Space Center, na Flórida. A decolagem ocorreu em um horário range 0 de 12h51 GMT, 7h51 AEST, em 21 de dezembro de 1968, bem dentro da janela de lançamento planejada. A fase de subida foi nominal. Momentos após a decolagem, o veículo rolou de um azimuth da plataforma de lançamento de 90 para um azimuth de voo de 72,124 a leste do norte. O motor SRIC desligou às 00002:33:82, seguido pela separação SRIC/S e ignição do motor SI. O motor SI desligou às 00008:44:04, seguido pela separação do SRVB, que acendeu às 00008:48:29.
O primeiro corte do motor SRVB ocorreu às 00:11:24:98, com desvios da trajetória planejada de apenas mais 1,44 pés/seg em velocidade e apenas menos 0,01 nm em altitude. O estágio SRIC impactou às 00:09:00:410 no Oceano Atlântico na latitude 30,2040 norte e longitude 74,1090 oeste, 353,462 nm do local de lançamento. O estágio SI impactou às 00:19:25:106 no Oceano Atlântico na latitude 31,8338 norte e longitude 37,2774 oeste, 245,913 nm do local de lançamento. 4 cápsulas de câmeras de filme recuperáveis foram transportadas a bordo do estágio SIC. 2 estavam localizados no interstage dianteiro, ansiosos para ver a separação SRIC/SI e a partida do motor SI. Os outros 2 foram montados no topo do tanque LOX do estágio SIC e continham câmeras de pulso que visualizavam a polpa do tanque LOX através de feixes de fibra óptica. Uma das cápsulas do tanque LOX foi recuperada por helicóptero às 00:19:30 na latitude 30,22 norte e longitude 73,97 oeste. Apesar dos danos no filme causados pela água do mar e pelo marcador de corante que vazou no compartimento da câmera, o filme forneceu dados úteis. Não se sabe se as outras 3 cápsulas foram ejetadas. Havia também 2 câmeras de televisão no SRIC para visualizar os componentes do sistema de propulsão e controle. Ambos forneceram dados de boa qualidade. As condições máximas de vento encontradas durante a subida foram 114,1 pés/seg a 284 do norte verdadeiro a 49.900 pés, região de alta pressão dinâmica. Os cisalhamentos de vento componentes foram de baixa magnitude em todas as altitudes. O máximo foi um cisalhamento do plano de passo de 0,0103 seg-mas 52.500 pés. Às 00:11:34:98, a espaçonave entrou na órbita da Terra, definida como corte SRVB mais 10 segundos para levar em conta a cauda do motor e outros efeitos transitórios. Na inserção, as condições eram: apogeu e perigeu 99,99 por 99,57 nm, inclinação 32,509, período 89,19 minutos e velocidade 25.567,06 pés/segunda-feira. O apogeu e o perigeu foram baseados em uma terra esférica com um raio de 3.443.934 nm. O aumento da velocidade em relação à Terra a partir do encontro lunar foi de 0,79 nm/s. A designação internacional para a espaçonave ao atingir a órbita foi 1968-118. A SRVB foi designada 1968-118b. Fase da órbita terrestre. Às 00:42 minutos e 05 segundos, a cobertura óptica foi descartada e a tripulação realizou verificações estelares sobre a estação de rastreamento de Carnarvon, Austrália, para verificar o alinhamento da plataforma. Durante a segunda revolução, às 00:56:00, todos os sistemas da nave espacial foram aprovados para injeção translunar.
Por causa dos riscos envolvidos, a missão foi estruturada com 3 pontos de confirmação: lançamento, órbita de estacionamento da Terra e costa translunar, precedendo o ponto em que o CSM deveria entrar em órbita lunar. Se algum problema fosse detectado nesses pontos, o plano era mudar para missões alternativas, que proporcionavam a máxima segurança da tripulação e o máximo benefício científico de engenharia. Se houvesse razão para não se comprometer com o terceiro ponto, o CSM teria continuado em sua trajetória de retorno livre, dando voltas atrás da Lua e retornando diretamente à Terra. Após as verificações dos sistemas de bordo, foi determinado que a ventilação de oxigênio líquido através do motor J2 havia aumentado o apogeu em 6,4 nm, uma condição que era apenas 0,7 nm maior do que o previsto. A manobra de injeção translunar de 317,72 segundos, segundo o disparo SRVB, foi realizada às 00:2:50:37:79. O motor SRVB desligou às 00:2:55:55:51 e a injeção translunar ocorreu 10 segundos depois, a uma velocidade de 35.505,41 pés/sec, após 1,5 revoluções terrestres com duração de 2 horas 44 minutos e 30,53 segundos. Fase translunar. A espaçonave foi separada do SRVB às 00:3:20:59:3 por uma pequena manobra do sistema de controle de reação do módulo de serviço, e a antena de alto ganho foi implantada, mais tarde usada pela primeira vez às 00:6:33:04. Após a reviravolta da espaçonave, a tripulação observou e fotografou o SRVB e praticou a manutenção da estação. Às 00:3:40:01, uma manobra de 1,1 pés/sec foi realizada usando o sistema de controle de reação do módulo de serviço para aumentar a distância entre a espaçonave e o SRVB. A distância não aumentou tão rapidamente quanto desejado, e uma segunda manobra de 7,7 pés/sec foi realizada às 00:4:45:01. Um objetivo da missão era colocar o SRVB em órbita solar. A manobra de estilingue necessária para atingir esse objetivo incluiu uma ventilação LH2 contínua, um despejo de LOX e uma queima de ulagem do sistema de propulsão auxiliar. Às 00:55:56:02, a válvula de ventilação LH2 foi aberta, e o oxigênio líquido restante e o propulsor do sistema de propulsão auxiliar no SRVB foram usados para alterar a trajetória do estágio SRVB. O oxigênio líquido foi expelido pelo motor J2 a partir das 00:07:55:82 e terminou 5 minutos depois. Os motores auxiliares de propulsão foram acionados das 00:25:55:85 até o esgotamento às 00:38:34:00. O incremento de velocidade resultante direcionou o SRVB para passar pela borda de fuga da Lua. O raio lunar de maior aproximação do SRVB à Lua foi de 1.682 milhas náuticas a 0,69:58:55:2. O ponto de maior aproximação da superfície lunar foi 682 nm na latitude 19,2 norte por longitude 88,0 leste.
Os parâmetros orbitais após a passagem da esfera de influência lunar resultaram em uma órbita solar com afélio e periélio de 79,770 milhões por 74,490 milhões nm, um semi-eixo maior de 77,130 milhões nm, uma inclinação de 23,47 e um período de 340,80 dias. A manobra de injeção translunar foi tão precisa que apenas uma pequena correção no meio do curso teria sido suficiente para atingir a altitude de inserção da órbita lunar desejada de 65 nm. No entanto, a segunda das duas manobras que separaram a espaçonave do SRVB alterou a trajetória de modo que uma correção de meio curso de 2,4 segundos de 20,4 pés/s a 010, 59,2 foi necessária para alcançar a trajetória desejada. Para esta correção de meio curso, o sistema de propulsão de serviço foi usado para reduzir a altitude de maior aproximação da Lua de 458,1 para 66,13 nm. Uma correção adicional no meio do curso de 11,9 segundos de apenas 1,4 pés/s foi realizada a 060, 59,9 para refinar ainda mais as condições de inserção lunar. Durante a costa translunar, a tripulação fez verificações de sistemas e avistamentos de navegação e testou a antena de alto ganho da espaçonave, uma antena de banda S unificada de 4 pratos que saiu do módulo de serviço após a separação do SRVB. A Apollo 8 foi a primeira missão norte-americana pilotada em que os membros da tripulação experimentaram sintomas de enjoo leve, idêntico ao enjoo leve incipiente. Logo depois de deixar seus sofás, todos os três sentiram náuseas como resultado de movimentos rápidos do corpo. A duração dos sintomas variou entre 2 e 24 horas, mas não interferiu na eficácia operacional. Depois de acordar de um período de descanso intermitente às 0:16:00, o comandante sentiu dor de cabeça, náusea, vômito e diarreia. Esses sintomas foram diagnosticados em voo como uma possível gastroenterite viral, cuja epidemia foi observada na área de Cape Kennedy antes da missão. Durante o interrogatório médico pós-missão, o comandante relatou que os sintomas podem ter sido um efeito colateral de um comprimido para dormir que ele havia tomado às 0:11:00. 2 das 6 transmissões de televisão ao vivo também foram feitas durante o voo translunar. A primeira foi uma transmissão de 23 minutos e 37 segundos às 0:31:10:36. A lente grande angular foi usada para obter excelentes fotos do interior da espaçonave e Lovell preparando uma refeição. No entanto, a lente telefoto passava muita luz e as imagens da Terra eram muito ruins. Um procedimento para colar certos filtros da câmera fixa na câmera de televisão melhorou as transmissões posteriores. Uma transmissão de 25 minutos e 38 segundos a 55:02:45 forneceu cenas do hemisfério ocidental da Terra. Às 0:55:38:40, a tripulação foi notificada de que se tornaram os primeiros humanos a viajar para um lugar onde a força da gravidade da Terra era menor do que a de outro corpo. A espaçonave estava a 176.250 nm da Terra, 33.800 nm da Lua, e sua velocidade havia diminuído para 3.261 pés/segunda-feira gradualmente. À medida que avançava no campo gravitacional da Lua, a espaçonave ganhou velocidade.
A ignição para a inserção na órbita lunar foi realizada com o sistema de propulsão de serviço a 069, 08, 24, a uma altitude de 75,6 nm acima da Lua. A queima de 246,9 segundos resultou em uma órbita de 168,5 por 60,0 nm e uma velocidade de 5.458 pés/. Segunda-feira, a costa translunar durou 66 horas 16 minutos e 21,79 segundos. Fase da órbita lunar. Quando a espaçonave passou atrás da Lua pela primeira vez e as comunicações foram interrompidas, a tripulação da Apollo 8 se tornou o primeiro humano a ver o lado oculto da Lua. Após 4 horas de verificações de navegação, determinação terrestre dos parâmetros orbitais e uma transmissão de televisão de 12 minutos da superfície lunar às 071, 40, 52, uma manobra de circularização da órbita lunar de 9,6 segundos foi realizada às 073, 35, 06, 6, o que resultou em uma órbita de 60,7 por 59,7 nm. As próximas 12 horas de atividade da tripulação em órbita lunar envolveram fotografia dos lados próximo e distante da Lua e avistamentos da área de pouso. Os principais objetivos fotográficos eram obter fotografias sobrepostas verticais e oblíquas, tira estéreo, durante pelo menos 2 revoluções, fotografias de alvos específicos de oportunidade e fotografias através do sextante da espaçonave de um local de pouso em potencial. O objetivo da fotografia sobreposta era determinar a elevação e a posição geográfica das características lunares do lado distante. Os alvos de oportunidade eram áreas recomendadas para fotografia se o tempo e as circunstâncias permitissem. Eles foram selecionados para fornecer cobertura detalhada de características específicas ou ampla cobertura de áreas não adequadamente cobertas por fotografia de satélite. A maioria foi proposta para melhorar o conhecimento das áreas do hemisfério voltado para a Terra. A fotografia do sextante foi incluída para fornecer comparações de imagens para fins de avaliação de pontos de referência e treinamento de navegação. Um objetivo secundário era fotografar um dos locais de pouso certificados da Apollo. A fotografia da Apollo 8 ofereceu a primeira oportunidade de analisar a intensidade e distribuição espectral da iluminação da superfície lunar livre da modulação atmosférica presente na fotografia telescópica da Terra e sem as perdas de processamento eletrônico presentes na fotografia de satélite. A tripulação completou os exercícios fotográficos de forma excelente. Mais de 800 fotografias de 70 mm foram obtidas. Destes, 600 eram reproduções de boa qualidade de características da superfície lunar, e o restante era do SRVB durante a separação e ventilação, e fotografia lunar e terrestre de longa distância. Mais de 700 pés de filme de 16 mm também foram expostos durante a separação SRVB, fotografia de marcos lunares através do sextante, fotografia de sequência da superfície lunar e documentação da atividade intraveicular. A fotografia estática contribuiu significativamente para o conhecimento do ambiente lunar. Além disso, muitas observações valiosas foram feitas pela tripulação. Seus comentários iniciais durante a fase da órbita lunar incluíram descrições da cor da superfície lunar como preto e branco, absolutamente sem cor ou cinza esbranquiçado, como a areia suja da praia.
Como esperado, a tripulação conseguiu reconhecer características da superfície em zonas de sombra e áreas extremamente brilhantes da superfície lunar, mas essas características não foram bem delineadas nas fotografias. Esse reconhecimento combinado com as informações fotográficas permitiu novas interpretações das características e fenômenos da superfície lunar. Como resultado, as restrições de iluminação da superfície lunar para as missões de pouso lunar foram ampliadas. Antes da Apollo 8, acreditava-se que o limite inferior para a iluminação lunar era de sexto. A tripulação da Apollo 8 observou detalhes da superfície em ângulos do Sol nas proximidades de segundo ou terceiro e afirmou que esses ângulos baixos não deveriam apresentar problemas para um pouso lunar, mas locais de pouso em áreas de sombra longa, no entanto, deveriam ser evitados. No limite superior, um limite superior de 16º ainda forneceria uma definição muito boa das características da superfície para a maior parte da fase crítica de pouso próximo ao toque. Entre 16º e 20º, a iluminação foi considerada aceitável para visualização durante a descida final. Um ângulo solar acima de 20º foi considerado insatisfatório para uma manobra de pouso manual. O relatório da tripulação sobre a ausência de limites de cores nítidas foi significativo. A falta de contraste visível de uma altitude de 60 milhas náuticas reduziu a probabilidade de que uma tripulação pudesse usar cores para distinguir unidades geológicas enquanto operava perto ou na superfície lunar. Pouco antes do nascer do Sol, em uma das primeiras revoluções da órbita lunar, o piloto do módulo de comando observou o que se acreditava ser a luz zodiacal e a coroa solar através do telescópio. O piloto do módulo lunar observou uma nuvem ou área brilhante no céu durante a escuridão lunar em 2 revoluções sucessivas. Identificação, se correta, indicava que uma das nuvens de Magalhães havia sido observada. A fotografia terrestre de longa distância de interesse geral destacou as características globais do clima e do terreno. A fotografia lunar não foi realizada durante a costa translunar devido a restrições rígidas de atitude da espaçonave. No entanto, a fotografia de boa qualidade da maior parte do disco lunar foi realizada durante a costa transterrestre. A tripulação inicialmente seguiu o plano de missão da órbita lunar e executou todas as tarefas programadas. No entanto, devido ao cansaço da tripulação, o comandante tomou a decisão às 0:84:30 de cancelar todas as atividades durante as 4 horas finais em órbita lunar para permitir que a tripulação descansasse. As únicas atividades durante este período foram o alinhamento da plataforma necessária e a preparação para a injeção transterra. Uma transmissão televisiva planejada de 26 minutos e 43 segundos da Lua e da Terra foi feita às 0:85:43:03, na véspera de Natal. Foi durante essa transmissão que a equipe leu da Bíblia os 10 primeiros versículos de Gênesis e, em seguida, desejou aos espectadores boa noite, boa sorte, um Feliz Natal e que Deus abençoe a todos vocês na boa terra. Estima-se que 1 bilhão de pessoas em 64 países ouviram a leitura e saudação ao vivo. A Terra subindo sobre a superfície lunar vista pela tripulação da Apollo 8, NASA 08-14-2383. A análise da órbita indicou que concentrações de massa anteriormente desconhecidas ou mascons estavam perturbando a órbita. Como resultado, a órbita lunar final teve um apogeu e perigeu de 63,6 por 58,6 nm.
A manobra de injeção transterra de 203,7 segundos foi realizada com o sistema de propulsão de serviço a uma altitude de 60,2 nm a 0,89, 19, 16, 6 após 10 revoluções e 20 horas 10 minutos e 13,0 segundos em órbita lunar. A velocidade na injeção transterra foi de 8.842 pés. Segunda-feira. Durante a missão, a espaçonave atingiu uma distância máxima da Terra de 203.752,37 nm. Fase transterrestre. Depois de emergir da oclusão lunar após a injeção transterra, a Apollo 8 experimentou a única dificuldade de comunicação significativa da missão. Embora o payload bidirecional tenha sido estabelecido a 0,89, 28, 47, o contato de voz bidirecional e a sincronização de telemetria não foram alcançados até 0,89, 33, 28 e 0,89, 43, 00, respectivamente. Os dados indicaram que a aquisição da antena de alto ganho pode ter sido tentada enquanto a linha de visão estava dentro da região de reflexão do módulo de serviço e que as reflexões podem ter causado o rastreamento da antena em um lóbulo lateral. Além disso, a espaçonave foi configurada erroneamente para a transmissão de alta taxa de bits. Portanto, o comando a 089, 29, 29, que configurou a espaçonave para a voz normal e posterior reprodução do equipamento de armazenamento de dados, as atividades da costa transterrestre incluíram avistamentos de navegação de estrelas/horizontes usando os horizontes da Lua e da Terra. O controle térmico passivo, usando uma taxa de rolagem de uma revolução por hora, foi usado durante a maioria das fases translunar e transearquast para manter as temperaturas a bordo quase estáveis. Apenas uma pequena correção transeart no meio do curso, uma manobra de 15,0 segundos usando o sistema de controle de reação do módulo de serviço, foi necessária a 104,0000 e mudou a velocidade em 4,8 pés/s. Devido a um erro de procedimento da tripulação, o vetor de estado a bordo e o alinhamento da plataforma foram perdidos às 106:26. O realinhamento foi realizado às 106:45. Um teste especial do modo de aquisição automática da antena de alto ganho foi realizado às 110:16:55. Os resultados indicaram que a antena funcionou como previsto. As duas últimas transmissões de televisão foram feitas durante a costa transterra. A quinta foi uma transmissão de 9 minutos e 31 segundos do interior da espaçonave a 104,24,04. A sexta transmissão durou 19 minutos e 54 segundos a 127,45,33 e apresentou vistas da Terra, particularmente do hemisfério ocidental. O módulo de serviço foi descartado às 146:28,48,0 e a entrada CM seguiu um perfil de entrada guiado automaticamente. Nenhum dado de rastreamento de radar para o módulo de serviço estava disponível durante a entrada, mas as informações de cobertura fotográfica se correlacionavam bem com a trajetória prevista em altitude, latitude, longitude e tempo. Recuperação. O módulo de comando reentrou na atmosfera da Terra, 400 mil pés de altitude, às 146,46,12,8 a uma velocidade de 36.221,1 pés/sec, seguindo uma costa transterrestre de 57 horas 23 minutos e 32,5 segundos.
A ionização tornou-se tão brilhante durante a entrada que o interior do CM foi banhado por uma luz azul fria tão brilhante quanto a luz do dia. A 180 mil pés, como esperado, a sustentação do CM fez saltar para 210 mil pés, onde então retomou seu curso descendente. O sistema de paraquedas efetuou a queda do CM no Oceano Pacífico às 15h51 minutos e 42 segundos GMT, 10h51 minutos e 42 segundos oeste, em 27 de dezembro. A duração da missão foi 147,0042,0. O ponto de impacto foi de 1,4 nm do ponto alvo e 2,6 nm do navio de recuperação Uzi Orktov. O local da queda foi estimado em latitude 8,10 norte e longitude 165,00 oeste. Devido ao impacto do splashdown, o CM assumiu uma atitude de flutuação apex-down, mas foi retornado com sucesso à posição normal de flutuação 6 minutos e 3 segundos depois pelo sistema de verticalização do saco inflável. Conforme planejado, helicópteros e aeronaves pairaram sobre a espaçonave e o pessoal de resgate não foi mobilizado até o nascer do sol local, 43 minutos após a queda. Ao amanhecer, a tripulação foi resgatada por helicóptero e estava a bordo do navio de recuperação 88 minutos após a queda. A espaçonave foi recuperada 60 minutos depois. O peso estimado do CM na queda foi de 10.977 libras e a distância estimada percorrida para a missão foi de 504.006 nm. No momento em que os nadadores de recuperação foram implantados, o clima registrado a bordo do Yorktown mostrou nuvens dispersas a 2.000 pés e nublado a 9.000 pés, visibilidade 10 nm, velocidade do vento 19 nós de 70 norte verdadeiro, temperatura da água 82 F e ondas a 6 pés de 110 norte verdadeiro. O CM foi descarregado do Yorktown em 29 de dezembro em Ford Island, Havaí. A equipe de segurança de desembarque iniciou os procedimentos de avaliação e desativação às 21 GMT e os concluiu em 1º de janeiro de 1969. O CM foi então levado para Long Beach, Califórnia, e transportado para as instalações da North American Rockville Space Division em Dovney, Califórnia, para análise pós-voo. Chegou em 2 de janeiro de 1969 às 21 GMT. Conclusões. Com apenas pequenos problemas, todos os sistemas da espaçonave Apollo 8 operaram como pretendido, e todos os objetivos primários da missão foram cumpridos com sucesso. O desempenho da tripulação foi admirável durante toda a missão. Aproximadamente 90% dos objetivos fotográficos foram alcançados e 60% das fotografias lunares adicionais solicitadas como alvos de oportunidade também foram tiradas, apesar do embaçamento de 3 das janelas da espaçonave devido à exposição do selante de janela ao ambiente espacial e redução precoce das